Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Sinal TV. Damos seguimento ao conjunto de entrevistas aos 6 autarcas da região do Alto Tâmega e Barroso. Depois da entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Boticas, tenho o gosto de ter comigo o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, a quem agradeço naturalmente a sua presença no estúdio da Sinal TV. Ora, está a meio do mandato, que balanço é que faz do rumo que está a dar a Chaves? Muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade de poder partilhar com os flavienses e não só aquilo que é a avaliação, a autoavaliação que nós fazemos deste quase, meia parte deste segundo mandato. Dizer que a avaliação que fazemos é que, de facto, nestes 19 meses, porque, de facto, o início do mandato começou em outubro, é de um processo de dar continuidade a muitos dos projetos, dos nossos compromissos assumidos em 2017 e que, naturalmente, tem tido tradução não só na execução do primeiro mandato, mas também para o segundo. E, portanto, estamos bem balanceados para, de facto, os grandes projetos, os desígnios, aquilo que nós, na altura, identificamos como compromissos autárquicos. Foi uma espécie de um acordo que nós fizemos com os nossos concidadãos. Estão, de facto, numa execução bastante avançada. E teremos, naturalmente, a oportunidade de focar cada um desses aspectos. Tínhamos 23, 24, 25 compromissos e, de facto, temos feito um esforço crescente. É verdade que, em alguns desses projetos mais importantes, encontramos algumas dificuldades, mas verdadeiramente é que nós estamos muito comprometidos, porque acreditamos verdadeiramente que os compromissos representam processos de resposta à necessidade dos nossos concidadãos e, portanto, estamos muito empenhados em concretizá-los e, com certeza, faremos tudo, mobilizaremos todos os recursos, todas as vontades, todas as energias para que nós possamos concretizar esses muitos compromissos e que, de facto, depois, quase no final do segundo ano deste segundo mandato, nós possamos estar ainda mais avançados, porque, de facto, esse período será em outubro de 2023. Muito bem. Ora, contas desequilibradas e faturas em dia, tudo em dia, foi uma das suas bandeiras desta campanha, do seu mandato. Podemos dizer que a autarquia está financeiramente saudável? Isso reflete-se também no orçamento municipal de 53 milhões de euros, ou porventura o facto de também terem mais coisas a cargo, não é? Nomeadamente a educação e a ação social, isso dificulta também as contas? Sim, é verdade que o nosso orçamento, depois da retificação agora em abril, já está em 63 milhões de euros. É o resultado da incorporação do saldo de gerência, portanto já supera os 60 milhões. Mas deixe que comece mesmo do princípio. De facto, em 2017, nós tivemos vários propósitos. Propósitos, tangíveis e propósitos mais afetivos. Um deles era nós recuperarmos a nossa autoestima enquanto flavienses, falarmos de nós, de Chaves, com orgulho, com satisfação e verdadeiramente assumirmos aquilo que era a nossa posição, que era liderantes no Alto Tâmega. Eu penso que esse objetivo está hoje concretizado, ele é indiscutível, os nossos concidadãos falam de Chaves com outra desenvoltura e muito com outra alegria, com outra chama. Isso foi um objetivo conseguido. Mas depois, naturalmente, tínhamos que trabalhar processos importantes e na altura identificamos vários processos, várias dimensões de eficiência. Uma das dimensões que nós identificamos como fundamental para conseguirmos os recursos para concretizar os tais projetos que precisam de recursos financeiros foi necessariamente essa dimensão financeira de nós equilibrarmos as contas. Penso que não será demais dizer que em 2017 a situação do município de Chaves em termos financeiros era muito má. Era, um dos muitos municípios que estava numa situação de saneamento financeiro. Era dos municípios que tinham um pior desempenho financeiro. E para concretizar isso, deixo aqui apenas duas notas. Primeiro, o endividamento total do município superava os 38 milhões de euros. É um indicador que diz bem da situação financeira que o município se encontrava. E, por outro lado, aquilo que eram os custos financeiros com os empréstimos, apenas de juros, superava o 1 milhão de euros. Depois, o prazo médio de pagamento era significativo. Também, ao mesmo tempo, aquilo que era a capacidade de endividamento para, porventura, financiar projetos importantes quase que não existia. Pois bem, 5 anos depois, ou 5 anos e meio depois, qual é a situação de hoje?
A dívida hoje anda por volta dos 19 milhões de euros e, portanto, significa que tivemos aqui uma redução quase para metade, mais de 45% de redução da dívida total, e comparando aquilo que é os juros, aquilo que é, digamos, o dinheiro que nós entregamos aos bancos por conta do dinheiro que nos emprestaram, compara mais de 1 milhão de euros em 2017 com, no final de 2022, com 80 mil euros. De facto, é uma diferença absolutamente espantosa, diria eu. Ao mesmo tempo, hoje temos uma capacidade de endividamento que supera os 30 milhões de euros e estamos, neste momento, com uma tesouraria que nos permite estar a pagar o mês de abril e começar já o mês de maio, que se iniciou há 2 dias. E, portanto, a nossa situação financeira é hoje tranquila, serena. Eu acho que esta resposta podia ser dada por qualquer um dos nossos fornecedores, porque dir-lhe isto com certeza, e depois não temos um processo que era asfixiante, que era a dívida que nós tínhamos às Águas do Norte, e hoje nós não temos nenhuma situação preocupante. Posso dizer que ainda hoje nós liquidamos a última fatura do mês de abril das Águas do Norte e representa sempre um valor muito significativo na casa dos 170 mil euros. Portanto, está a ver que, de facto, a situação financeira está estabilizada. Não estou com isto a dizer que a situação financeira do município é ainda a que nós gostaríamos de ter, não, é verdade que não é, mas de qualquer das formas não tem uma pressão que nos iniba de podermos concretizar aquilo que são projetos estruturantes, absolutamente decisivos e críticos para o nosso desenvolvimento coletivo. E por isso a situação é hoje estável, não temos nenhuma situação de pressão de tesouraria e temos uma situação que nos permite olhar para o futuro. E, por exemplo, dizer-lhe que sem recursos externos, designadamente fundos europeus, nós hoje estamos a pensar não só requalificar a estrada, beneficiar a estrada de Chaves a Montalegre, que nos vai custar mais de 3 milhões de euros, ou para o ano, por exemplo, já no próximo ano de 2024, avançar com a requalificação da estrada de Chaves enfim, ao limite do Concelho, em direção a Carrezeiro de Montenegro, que pode superar os 6 ou 7 milhões de euros. E, portanto, significa que são recursos próprios do município que têm vindo a poupar para poder mobilizar para intervenções significativas. Por exemplo, também estaremos em condições, no final deste ano, início do próximo ano, arrancar com o concurso para as piscinas cobertas e cerca de metade do valor do investimento ele será com recursos próprios. Portanto, isto são, na minha perspectiva, sinais evidentes da situação financeira. Conseguiram, melhor. Depois de terem lançado o anteprojeto em 2019, conseguiram financiamento para as piscinas municipais cobertas? Não, eu estou a dizer que vamos conseguir financiar metade daquilo que possa ser o custo com recursos próprios, com o orçamento municipal, ou seja, sem recursos externos, a não ser, naturalmente, a parte, como eu dizia, dos outros 50%. E, portanto, o que eu estou a querer significar, e estes exemplos que eu fui dando, é apenas para dizer que a situação financeira de hoje, enfim, em maio de 2023, é significativamente melhor do que em final de 2017, e as evidências são juros que muitíssimo nós estamos a pagar, capacidade de endividamento que aumentou, tesouraria que se reforçou, pagamentos que estamos a fazer a tempo e horas, e, portanto, a situação financeira é hoje estável. Pese embora, ou como dizia há bocadinho, assumimos novas competências, novas responsabilidades, que têm naturalmente associados, enfim, valores de receita, mas também valores de despesa. Mas ainda assim olhamos para a dimensão financeira com alguma tranquilidade, naturalmente com responsabilidade financeira, porque os autarcas são também gestores públicos e, portanto, significa que têm que naturalmente cuidar das finanças públicas, neste caso municipais, para que nós possamos, de forma equilibrada, racional e sustentável, olhar para os novos desafios do futuro. E é isso que eu queria significar para dizer que hoje as finanças do município estão muitíssimo melhor do que estavam em 2017, reduzimos quase metade da dívida, mas ainda assim, naturalmente, desejavelmente temos que fazer um esforço e um caminho de consolidação das nossas finanças para que possamos estar ainda melhor. Esses encargos com a educação e a ação social são avultados? Sim, é verdade. É verdade que ainda há pouco tempo, há cerca de 4 ou 5 anos, estivemos a fazer um estudo da evolução da despesa corrente, porque estamos a falar sempre de despesa corrente, e de facto nota-se um encargo significativo, sobretudo com recursos humanos, porque não podemos esquecer que, por exemplo, a transferência de competências em matéria de educação significou uma incorporação de mais de 200 trabalhadores. E, portanto, significa que a despesa de pessoal associada é de várias centenas de milhares de euros. Mas também na saúde, eles são mais de 30 trabalhadores que foram transferidos para o município. Mas depois, naturalmente,
Existem despesas absolutamente essenciais de energia elétrica, de climatização, de segurança, de vigilância, de combustíveis, de transporte, enfim. Há um conjunto significativo de despesa que naturalmente tem uma contrapartida financeira que a Administração Central transferiu para os municípios, mas hoje nós sentimos verdadeiramente que o esforço financeiro do município será suplementar relativamente àquilo que foram e que estão a ser naturalmente as transferências financeiras, ainda que nós, quer na educação, quer na saúde, estejamos a fazer, enfim, relatórios e análises casuísticas que depois reportamos aos respectivos ministérios para que, de facto, percebam que há uma exigência crescente de despesa para que a qualidade do serviço que seja crescente e seja maior. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. Agora, é um desafio grande. E, como sabem, enfim, eu sempre fui alguém que entendeu que é a favor da transferência de competências, mas concretizada de forma diferente em matérias que permitissem aportar mais qualidade na prestação do serviço. Não aconteceu dessa forma e transferimos, em muitos casos, digamos, competências que basicamente significam tarefas, mas ainda assim entendemos que hoje temos estas responsabilidades e, portanto, vamos fazer o melhor que sabemos e o melhor que conhecemos para que criemos as eficiências necessárias para que possamos, com os mesmos recursos, naturalmente, criar mais condições de trabalho, de conforto e, naturalmente, isso queremos propiciar, seja na comunidade educativa para os professores e para os alunos e também, naturalmente, para os demais profissionais, geralmente os não docentes, e na saúde igualmente, para os profissionais de saúde, mas também para os utentes, os cidadãos. É isso que nós estamos empenhados a fazer e fizemos na educação um conjunto de intervenções de requalificação de infraestruturas educativas. Muitas delas estavam para além das nossas obrigações, porque, como sabem, as obrigações do município cingem-se à pré e ao primeiro ciclo, mas ainda assim nós fizemos intervenções na Escola Secundária Fernão Magalhães, estamos a fazer intervenções na António Granjo, na Gonçalves Carneiro, fizemos em Vidago e, portanto, quisemos criar condições de conforto, térmicas, para que, naturalmente, aquilo que é o essencial que acontece na escola, que é ensinar a aprender, se pudesse fazer com o conforto desejável. Queremos também prosseguir esse caminho na saúde, porque é verdade que nós aceitamos de forma imperativa e, portanto, em decurso da aplicação da lei, essa competência, mas também queremos criar condições para que os próprios infraestruturas, designadamente os centros de saúde, os Chaves 1, os Chaves 2 e Vidago, possam ter obras de requalificação para que, efetivamente, aquilo que é a prestação de cuidados nessas unidades seja feita de forma adequada e, naturalmente, as condições de conforto, de utilização, sejam as desejáveis e falo-emos, nos casos, com recursos próprios e, noutros casos, esperemos ainda, por exemplo, com o PRR. Em todos os centros de saúde? É verdade que a necessidade de obras nestes 3 centros de saúde são distintas. Enfim, como sabe, eu já tive uma passagem pelos cuidados primários e, portanto, conheço relativamente bem estes equipamentos. Verdadeiramente, aquilo que precisa de uma intervenção mais importante na área daquilo que é a prestação de cuidados é o Centro de Saúde Chaves 2, porque, de facto, quer a USF, que lá presta cuidados de saúde personalizados, quer o CSP, precisam naturalmente de melhoria das condições, porque de facto a sua configuração, a forma como estão organizados, não respondem àquilo que são as necessidades do dia de hoje. E, portanto, provavelmente o primeiro centro de saúde a ter intervenção será o Chaves 2, provavelmente a obras limitadas os Chaves 1 e também Vidago, porque Vidago precisa, enfim, de uma intervenção basicamente, enfim, de requalificação, de âmbito mais limitado, de impermeabilização, de limpeza, de pintura, enfim, algumas intervenções que precisa e, portanto, só para significar que, apesar de nessa área essas competências, em muitos casos, não nos terem sido transferidas, o que nós quisemos fazer foi, naturalmente em parceria e com recursos que existiam, designadamente fundos europeus, podermos naturalmente criar melhores condições para que a função, a missão principal que lá se desenvolve, na educação, ensinar a aprender e na área da saúde, naturalmente prestar os cuidados, quer na comunidade, quer individuais, pudessem ser feitos de forma mais adequada e possam ser feitos desejavelmente, progressivamente, de forma mais adequada. Um dos projetos importantes e com impacto também na população, nomeadamente no Centro Histórico de Chaves, tem que ver com a requalificação do edifício do antigo Cineteatro, que irá albergar então o Centro Multiusos e também o Aqua Nature Palace. Qual é que é o ponto de situação desta obra? Sabemos que em 2019
teve que ser parada devido aos achados arqueológicos. Já foram retirados, já foram alvo de investigação, de apreciação. Qual é que é o ponto de situação dessa obra? Sim, é verdade que nós e também anteriores autarcas têm uma preocupação muito particular com o centro histórico, sobretudo pela questão da memória, sobretudo por aquilo que é o seu valor, o valor cultural, quer arquitetónico, quer de memória, e portanto tem sido sempre uma área que inspira grande preocupação. Enfim, e nós estamos também muito comprometidos em permitir a sua requalificação e, em alguns casos, também a sua reafetação em termos funcionais, e desejavelmente gostaríamos que este incremento de requalificação de edificado se aumente, quer de natureza privada, quer de natureza pública. O município já lá comprou 3 casas que vai dedicar ao arrendamento acessível, mas concretamente à sua pergunta, diria que de facto estamos a falar do Cineteatro, que é um edifício que nos traz muitas memórias, enfim, que de facto verdadeiramente está no nosso imaginário e que esteve durante muito tempo, eu diria demasiadamente tempo, abandonado e votado ao abandono. Nós decidimos, na minha perspectiva bem, nessa lógica de requalificação do centro histórico, de valorização do centro histórico, de criação de elementos de atração, os chamados projetos âncora, quisemos dar-lhe vida e continuamos naturalmente a querer dar vida a todo o centro histórico, e entendemos que uma das peças fundamentais nesse puzzle era verdadeiramente o antigo Cineteatro, porque está localizado numa zona central, portanto na Rua de Santo António, e pode ter uma capacidade de atração importante, para além hoje, enfim, daquilo que é a capacidade de atração que nós sabemos que tem a Ponte Romana, ou que tem, por exemplo, o Museu das Termas Romanas. Se tivermos o Museu das Termas Romanas, mais a Ponte Romana, mais o Cineteatro, agora numa lógica diferente, que já explicarei qual é, e também a requalificação de todo o edificado do centro histórico, acho que temos uma cidade que progressivamente atrai pessoas, que cria movimento, que cria comércio, que cria valor, e eu acho que isso é visível e essa dinâmica hoje está patente na nossa cidade. Concretamente sobre esse projeto é um projeto muito exigente, muito complexo. Primeiro porque ele está, enfim, encaixado em vários edifícios que o condicionam e que o delimitam e que naturalmente também condicionam qualquer diferentes soluções arquitetónicas, mas para além disso, a verdade é que fomos confrontados com uma situação de haver achados arqueológicos que teriam alguma relevância. Esse foi um processo que demorou 13 meses a ser concluído. A verdade é que no fim desse processo foi concluído que esses achados não teriam uma relevância cultural, histórica, que exigisse a sua musealização. E, portanto, ao fim de 3 meses, o que foi concluído foram identificados, foram catalogados e depois, naturalmente, estão preservados, para que se algum dia, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas ou séculos, se entender que, afinal, esses achados arqueológicos seriam umas forjas e uma casa senhorial, terão essa importância e, naturalmente, haverá a oportunidade de o estudar posteriormente. Mas a verdade é que isso foram 13 meses em que essa obra esteve suspensa até uma decisão, e como sabem, decisões em matéria de património cultural são do Ministério da Cultura, através, neste caso, da Direção Regional de Cultura do Norte. Depois disso, tivemos, como sabem, um período de pandemia. E no período de pandemia houve um conjunto de empresas, designadamente de construção civil, que ficaram limitadas e que não tinham capacidade ou recursos, porque os seus trabalhadores estavam ou limitados de mobilidade ou naturalmente estavam em situação de incapacidade para poder trabalhar, e é verdade que também teve houve alguma incapacidade de dar sequência àquilo que era a programação dos trabalhos existentes. E, portanto, é uma obra que desejavelmente devia ter terminado em 2021, quando foram encontrados 2021. É verdade que depois de 2021 já acrescentamos 13 meses, porque o prazo de 2021 era, não tendo em consideração os 13 meses dos achados arqueológicos e também não tendo em consideração os efeitos da pandemia. E por isso temos que perceber que provavelmente esta obra tem um atraso, superior a 2 anos, mas que muito resulta, por um lado, da questão da suspensão decorrente, da aferição da relevância patrimonial e cultural dos achados e depois também da pandemia. Hoje, de facto, as obras estão a decorrer em bom ritmo. Também é verdade que, como sabem, tudo que tem a ver com contratualização pública, os processos tendem a demorar-se. Também foi um caso em que tivemos contencioso administrativo
e naturalmente isso fez com que o processo adjudicatório, o projeto de execução no caso, se atrasasse e portanto eu diria que é um bom caso de estudo para percebermos todas as situações que concorreram para atrasar esta obra, desde as questões de natureza cultural, às questões ligadas à pandemia e depois também ligadas à sua contratualização. É verdade que nós tivemos uma reunião de execução da obra há 2 dias e a expectativa é que a obra possa estar concluída até dia 30 de setembro deste ano. E, portanto, aquilo que é a nossa expectativa é que, de facto, neste ano em curso, neste ano civil em curso, nós possamos ter essa obra concluída nessas 2 dimensões, que eu agora apresento. Uma ainda muito ligada àquilo que era, enfim, a origem e a função do cineteatro, muito ligada à questão dos espetáculos, de dança, de música, atividades lúdicas e, portanto, porque se vai manter o palco, porque há uma zona naturalmente de público e, portanto, teremos a oportunidade de lá fazer um conjunto de atividades, pequenas feirinhas, pequenas iniciativas e, portanto, também tem essa vocação e por isso é que é um multiusos com essa aptidão toda, porque vai ter uma zona em que tanto pode ser utilizada enfim, para público sentado, como pode ser para público de pé, porque ele terá essa dupla função. Ao mesmo tempo, este espaço terá uma outra componente, é o projeto da Aquanature Palace, que tem, sim, outro tipo de finalidades. Desde finalidades ligadas, naturalmente, à inovação, ligadas também a alguma intenção pedagógica de podermos, junto das escolas, permitir alguma aquisição de conhecimentos, seja na área da química, da física, da história, enfim, tudo muito ligado à água, porque a água permite essas diferentes abordagens pedagógicas e isso será naturalmente também uma oportunidade. Ao mesmo tempo, queremos também que possa ser um espaço de alguma investigação em torno da água. Ao mesmo tempo, também um espaço multimédia, sensorial, que naturalmente também tem uma vocação turista de atração e nessa lógica de trazer pessoas para o centro histórico e de atração de novos públicos, enfim, para Chaves e também será mais um elemento a juntar àqueles que eu dizia antes, que era a Ponte Romana, naturalmente também ao Museu das Termas Romanas, às nossas termas, enfim, com a vocação terapêutica e de bem-estar, e também ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, que certamente todos estes ingredientes farão com que Chaves ainda possa crescer mais naquilo que é a sua dinâmica turística. Eu não resisto a dizer-lhe que 2022 foi seguramente o melhor ano turístico de sempre do Concelho de Chaves, porque terá havido mais de 200 mil dormidas só no Concelho de Chaves e, de facto, isso diz bem da dinâmica que o Concelho tem vivido e eu acho que os agentes todos, particularmente a hotelaria, a restauração e também outro tipo de empresas ligadas a produtos locais e operadores turísticos, penso que darão nota disso mesmo. E, portanto, a nossa expectativa é que este processo de afirmação seja crescente, porque acreditamos que, apesar de não ser o único veículo de desenvolvimento, o turismo naturalmente terá sempre um papel muito importante na afirmação do nosso Concelho e, naturalmente, esperamos que possa ir em crescendo. E, para isso, temos, na minha perspectiva, enfim, temos recursos, mas, sobretudo, temos serviços turísticos absolutamente excepcionais, enfim, desde as termas, enfim, à parte patrimonial que eu enunciei antes, ou então àquela que nós nunca falamos, mas que é a nossa gastronomia, que é sempre um motivo importante para vir a Chaves, sem esquecer também a Nacional 2. E, portanto, eu acho que há um portfólio de serviços culturais, de objetos culturais, que naturalmente têm essa apetência para afirmarem Chaves no contexto do Alto Tâmega, eu diria mais no contexto da região norte, como, de facto, um destino interessante em termos turísticos. Não há muito que eu estava a olhar para alguns dados e percebi que Chaves representa 20%, a nossa resposta turística, e sobretudo na área hoteleira, representa 20% de todos os municípios do Alto Tâmega, não é do Alto Tâmega, de todos os municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro. 20%. E, portanto, é de facto significativo. Se considerarmos o Alto Tâmega, ele será muito perto dos 70%. Falamos ainda de património cultural, nomeadamente das termas romanas. Foi aberto um concurso de ideias para a requalificação da cobertura das termas romanas. Foram aceitas 3 propostas, essas propostas tiveram a concurso, a consulta pública, aliás. Já receberam sugestões, já há uma proposta eleita? Sim, de facto esse é eu sei que está reportado, de facto, a requalificação urbanística da cobertura do Museu das Termas Romanas. Mas eu posso dizer, e não me custa confessar, que o processo mais exigente que nós tivemos no primeiro mandato foi mesmo a sua própria concretização. foi mesmo
permitir que efetivamente esta joia da coroa, este recurso absolutamente excepcional, que é o Museu das Termas Romanas, o Museu das Termas Romanas, enfim, que eram umas termas medicinais romanas, pudesse ser fruído, usufruído e, portanto, pudesse ser visitado e que pudesse ter tido em 2022 mais de cerca de 90 mil pessoas que visitaram o Museu das Termas Romanas. E, portanto, esse primeiro processo de exigência, que foi um processo muito difícil, podemos confessar hoje que foi o nosso dossiê mais complexo. Felizmente, na dimensão da requalificação e da condição e da criação de condições para a sua fruição, está concluído. É hoje, diria mesmo, provavelmente o nosso património cultural, o nosso monumento nacional mais visitado, é aquele que hoje mais anima, mais incentiva, mais atrai pessoas no nosso concelho. Por ser diferente, por ser singular, por ser único na Península Ibérica e, portanto, é claramente uma estrutura cultural absolutamente singular para nós. Dizer que, relativamente a isso, é um esforço contínuo, porque é verdade que hoje o espaço está fruível, mas não é nada que esteja conseguido em definitiva, a não ser conseguido todos os dias. E, portanto, para além da intervenção de musealização, há hoje, continuamente, uma monitorização diária daquilo que são as condições de temperatura e de umidade do espaço e, portanto, nós hoje mantemos um contrato com a ULNEC, que, como sabem, foi a entidade que verdadeiramente parceira neste processo e que permitiu uma solução engenhosa e quase com um abacadabra, porque verdadeiramente o que aconteceu neste caso o problema foi a solução. A água quente, que era o problema da condensação, foi exatamente o problema para a solução. E, como sabem, foi uma solução também inovadora e que tem sido apresentada como um caso de estudo, que é a geotermia foi a solução para a condensação. Como sabem, eu não me canso de contar, que verdadeiramente foi a água quente, captada e depois transferida e permutada para os radiadores, permite que hoje, de facto, aquele espaço não tenha a condensação que tinha no passado, e isso resulta deste processo de inovação na área da geotermia, mas também de um processo exigente em termos de mecânica que o LNEC continua a fazer e continua hoje a assegurar e a monitorizar quer a temperatura atmosférica, quer, digamos, de umidade, e faz um processo contínuo e engenhoso, um balanceamento entre o calor e digamos, o ar, e isso é absolutamente essencial para isso. Quanto à sua pergunta concreta, é verdade que esse concurso de ideias, que é um concurso de ideias, naturalmente não são projetos de execução, permitiu que, efetivamente, nós pudéssemos, em resultado desse concurso de ideias e dos muitos contributos que os cidadãos puderam apresentar relativamente a essas ideias, nós tivéssemos avançado com uma contratação de um projeto de execução e, portanto, neste momento está em elaboração o projeto de execução para que, desejavelmente, ainda este ano, nós possamos lançar o concurso para requalificar a cobertura do Museu das Termas Romanas. Há uma ideia que está estabilizada hoje, é que será um jardim. E, portanto, a cobertura do Museu das Termas Romanas será um jardim. Um jardim condicionado e muito influenciado pela solução que foi executada no Museu das Termas Romanas, designadamente por aquela laje e por aquela cobertura, também naturalmente pelos respiradores que lá existem, que são muitos, são aquelas espécies de chaminés que não podem ser eliminadas, porque se o fossem eliminadas iriam prejudicar a solução que foi encontrada para o interior das Museu das Termas Romanas e, portanto, significa que, com um conjunto de condicionantes muito grande, seja de solução arquitetónica, seja de questões relacionadas com questões mecânicas e do funcionamento do próprio edifício, mas ainda assim a solução que está estabilizada hoje é uma solução que tem a ver com um jardim. Estamos neste momento em algum processo de dialética com a Direção Regional de Cultura do Norte para que efetivamente nós possamos ter o projeto aprovado e depois possamos avançar para a contratualização da empreitada, que estimamos que possa ainda arrancar este ano e que se possa situar num valor dos 300 mil euros. E será também apresentado à população, como tem vindo a fazer? O que nós fizemos foi, curiosamente, neste processo, fizemos um processo inverso. Em alguns casos, o que nós fazemos é elaborar projetos e pô-los à população. No processo da cobertura das Museu das Termas Romanas, o que fizemos foi desenvolver um concurso de ideias e pôr à votação esse concurso de ideias e recolher sugestões relativamente a esse processo. E, portanto, foi isso que fizemos. Neste momento, muitas dessas ideias foram incorporadas e estão incorporadas nesta solução de execução e apresentaremos a ideia quando elas estiverem em condições de ser apresentada, mas posso aqui partilhar. Aliás, isso já resultava daquilo que foram as 3 ideias que foram escolhidas, todas elas eram soluções de espaços ajardinados, com diferentes soluções Sim. da cobertura e, portanto, verdadeiramente nunca foi proposta nenhuma solução de praça.
porque aquilo que estava previsto para ser uma praça não tinha menor viabilidade, porque por um lado há um desnível muito grande entre a cobertura do edifício e a Rua do Olival, que impede o acesso, que impediria esse acesso à praça, e por outro lado há um conjunto de objetos, são os tais, tinham os tais respiradores, as tais chaminés, que naturalmente impediriam qualquer solução de circulação ou solução que propiciasse, por exemplo, um espaço para a realização de espetáculos ou de outro tipo de iniciativas e, portanto, verdadeiramente todos os projetistas, urbanistas, olharam para aquele espaço já apenas com uma vocação de jardim. Piscinas municipais, já há pouco falou um bocadinho, faz sentido Chaves ainda não ter uma piscina municipal coberta condigna? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É verdade que é um exercício de pensamento interessante, porque eu disse e repito aqui, é verdade que todas as comunidades merecem naturalmente equipamentos públicos de qualidade e também no que diz respeito às piscinas. E a verdade é que todos os concelhos, à exceção, todos os concelhos do Alto Tâmega, portanto os demais 5 concelhos do Alto Tâmega, fizeram piscinas cobertas novas e o município de Chaves não fez umas piscinas cobertas novas. E fizeram-no porquê? Porque houve um quadro comunitário em que o financiamento deste tipo de equipamentos tinha uma taxa de cofinanciamento que podia chegar aos 85%. Esse quadro comunitário, que já não foi este, foi o anterior, foi o CREN, não foi utilizado pelo município de Chaves, significa que entendeu, quem liderava a Câmara de Chaves entendeu que as piscinas não eram prioridade e, portanto, que isso poderia passar para mais tarde. Nós, desde a primeira hora, entendemos que, de facto, se existe concelho do Alto Tâmega e de Trás-os-Montes que faz todo sentido haver piscinas cobertas e que os nossos concidadãos merecem, de facto, umas piscinas novas, porque as nossas piscinas terão sido construídas em 1983, 1984, e a verdade é que hoje estão, eu diria, exauridas e, portanto, precisam claramente ser substituídas. Mas não basta querer, é preciso poder. E, portanto, o que nós fizemos até aqui é tratar do processo de construção dos recursos e das condições administrativas e urbanísticas para que isso aconteça. Estamos em 2023 e, portanto, 5 anos envolvidos depois de iniciarmos funções, o que é que nós fizemos até hoje? Fizemos, primeiro, uma coisa fundamental, que é recuperar, reabilitar as finanças do município, para que nós possamos dar o passo subsequente, porque é verdade que hoje, sem nenhum financiamento comunitário, é muito difícil financiar umas piscinas que podem, estimamos nós, situar-se na casa dos 10 milhões de euros. E, portanto, é uma obra de uma exigência financeira muito grande. E o que nós fizemos foi equilibrar as finanças do município para que nós possamos não só ter alguns recursos próprios para financiar parte desse investimento, mas também termos capacidade de endividamento. Mas mais importante do que ter capacidade de endividamento é ter capacidade de pagamento, porque não é apenas endividar-nos, é termos a capacidade efetiva de pagarmos o que pedimos, o que devemos, sem que isso comprometa os projetos futuros. E, portanto, hoje nós podemos dizer que estamos em condições de vir a financiar parte da piscina com recursos próprios do orçamento municipal e outra parte com financiamento bancário. Para além disso, a questão que estava em cima da mesa é uma questão até extraordinária. Eu pensava que a questão da viabilidade da localização da piscina coberta estava estabilizada. Eu tinha para mim que os meus antecessores já tinham feito as diligências administrativas junto da APA, no sentido de que ficasse claro que era possível requalificar as piscinas existentes e ampliá-las. A verdade é que quando nós iniciamos, primeira constatação, percebemos que não havia nenhum processo administrativo. Verdadeiramente não havia nenhum processo de licenciamento, ainda que fosse de viabilidade, relativamente às piscinas cobertas. Portanto, quando nós fizemos o primeiro pedido de viabilidade para a construção das piscinas, fomos confrontados com indeferimento. Isso é grave. É muito grave. E, portanto, o que nós percebemos é que a interpretação da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem que se pronunciar sobre todas as intervenções de edificação ou de requalificação de edificações naquilo que é a Reserva Ecológica Nacional e, particularmente, no leito de cheia, não estava feito. E, portanto, quando nós submetemos este pedido de autorização, foi-nos indeferido. E, verdadeiramente, só aí é que percebemos a complexidade urbanística e administrativa do processo. E tivemos que desenvolver um conjunto muito significativo de diligências, um conjunto muito significativo de propostas técnicas que permitissem obviar aquilo que era uma posição de indeferimento. Porque a Agência Portuguesa do Ambiente o que nos dizia era
a piscina está em leito de cheia, é uma pré-existência e por isso a única coisa que podem fazer é requalificar o que existe, não as podem ampliar. E na nossa perspectiva não fazia sentido nenhum requalificar as piscinas e não fazer mais um tanque. Não uma piscina olímpica, como durante muito tempo muitos outros autarcas prometeram, mas nunca fizeram, nem sequer o projeto executaram, mas uma piscina semi-olímpica. É isso que nós estamos comprometidos a fazer. E a verdade é que só há poucos meses é que, em resultado de um conjunto de diligências, um conjunto de contrapropostas e de darmos nota desta nossa posição, que era, há uma piscina pré-existente, o que nós queremos fazer é requalificá-la, ampliá-la, é uma piscina que está junto de um recurso fundamental, que é a água termal, que constitui um recurso fundamental para nós atingirmos um objetivo, que é o objetivo da neutralidade carbónica, que é, nós com este recurso conseguimos que uma parte significativa da energia da piscina que vier a ser construída é renovável, e como nós sabemos, as piscinas têm dois custos fundamentais para o seu funcionamento, que é a climatização, que é aquecer a água e o ar, e que são recursos humanos. E o que nós estamos a propor é uma solução não só vantajosa em termos ambientais, porque não vai produzir CO2, mas também sob o ponto de vista da sustentabilidade financeira. E faz sentido que seja lá e não em qualquer outro ponto da cidade, porque seria muito difícil, quase impossível, digamos assim, levar essa água quente, essa geotermia, a um novo sítio, sabendo nós que a nossa cidade tem esta particularidade de ter um rio, que é uma riqueza, que é absolutamente excepcional, mas que também, em muitos casos, condiciona qualquer intervenção urbanística, designadamente edificatória, junto ao rio. E, portanto, nós hoje não temos grandes terrenos disponíveis para fazer uma infraestrutura desta natureza. E, portanto, trabalhamos aficadamente durante 2 ou 3 anos, se calhar mais de 3 anos, neste processo. Hoje já temos a arquitetura aprovada, ou seja, a Agência Portuguesa do Ambiente já aprovou o projeto na componente da arquitetura, ou seja, já temos um projeto de arquitetura aprovado. É verdade, de forma condicionada, porque nos coloca uma série de exigências, exatamente por causa das questões do risco de cheias, porque a piscina está numa zona em que potencialmente pode ser atingida pelas cheias. Entendemos que não, por exemplo, nas últimas é verdade que não foi atingida pelas cheias, mas para isso temos que introduzir um conjunto de inovações, quer no que diz respeito ao projeto, mas também no que diz respeito a eventuais mecanismos de sinalização e de alerta para as pessoas no caso de cheias. E isso não só introduz complexidade no processo, mas também introduz onerosidade, ou seja, um custo acrescido no projeto. Mas hoje temos o projeto de arquitetura aprovado, estamos a trabalhar nos projetos de especialidade para que, efetivamente, nós possamos, como dizia antes, até ao final do ano, desejavelmente, mas não sei se o conseguiremos, ou se no início do próximo ano, avançar verdadeiramente com a abertura do concurso público internacional para a construção de umas piscinas cobertas. E, portanto, esse é o nosso desejo. Cá está um projeto cuja concretização se tem revelado muito mais difícil do que era expectável. Como todos os que têm Como todos, em mãos. É verdade, se nós pensarmos um bocadinho, temos desde logo o Museu das Termas Romanas, cuja solução parecia impossível durante muitos anos. Eu não posso esquecer que esteve vários anos indefinida quanto à sua solução. A questão financeira também era algo que aparentemente estava a ser difícil de fazer e, portanto, não se estava a conseguir concretizar, mas eu não disse há bocadinho, mas digo agora. Apesar dessa recuperação, do seu ponto de vista financeiro, desse equilíbrio de contas, nós continuamos com um volume de obras muito significativo. E eu penso que isso é visível na cidade, também nas nossas aldeias, em que o investimento público de requalificação das vias, do espaço de utilização coletiva, das escolas, do edificado social, em que nós investimos mais de 3 milhões de euros. Teremos certamente oportunidade para falar mais à frente sobre esses investimentos. Para já foram estes os assuntos abordados nesta entrevista, quase de balanço deste seu meio ano de mandato. Muito obrigada pela sua presença nos estúdios da Sinal TV. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve com mais entrevistas aos autarcas da região do Alto Tâmega e Barroso.